Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. I can't communicate to you how awesome this is unless you use it. No way! What we've discovered is that great big neural nets work pretty well. Things are signs of a real revolution coming. In this video, you're going to see the future. Olá, visionários do amanhã. No episódio anterior, tínhamos encerrado no fim da Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra Mundial, o mundo finalmente respirava de alívio. No entanto, por pouco tempo, porque uma nova tensão estava a emergir. Era o alvorecer da tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, a Guerra Fria. Embora nunca tenham chegado a confrontos diretos num campo de batalha, a competição entre estes dois países estendeu-se em várias dimensões. E apesar desta época ter sido verdadeiramente assustadora para quem a viveu, impulsionou um grande avanço tecnológico. Quando as cinzas floresceram, então avancemos para os anos 50. O jazz e o swing dominavam as ondas radiofónicas. Nos escritórios e nas fábricas, o otimismo do pós-guerra alimentou uma onda de inovação e experimentação sem precedentes. E no cerne desta revolução tecnológica residia a programação de computadores, até então vista como uma arte obscura e inacessível. No entanto, em 1957, a IBM introduziu a Fortran, uma linguagem de programação que rasgou o véu da complexidade e democratizou a programação. E a inovação prosseguiu a um ritmo acelerado. Em 1958, Lisp, fruto da mente visionária de John McCarthy do MIT, abriu caminho para o desenvolvimento da inteligência artificial. E no ano seguinte surgiu a linguagem COBOL, revolucionando as aplicações comerciais com a sua clareza e praticidade. Em 1958 também foi desenvolvida a linguagem de programação ALGOL 58. Paralelamente a estes avanços em software, os anos 50 também assistiram a grandes avanços em hardware. Os computadores, que antes ocupavam salas inteiras, estavam a tornar-se mais compactos e mais pequenos. E antes que me esqueça, a televisão a cores também se popularizou na década de 50. Apesar de ter sido desenvolvida em 1940, só se tornou comercialmente disponível nesta década. Enquanto estas inovações transformavam o cotidiano e o tecido empresarial, a corrida espacial preparava-se para alargar os horizontes da humanidade. E em 1957, a União Soviética lançou Sputnik 1, o primeiro satélite artificial, inaugurando a era espacial. E este lançamento do Sputnik desencadeou de imediato uma resposta dos Estados Unidos, criando a NASA. A corrida espacial, embora apenas um pequeno aspecto da paisagem tecnológica deste tempo, exemplifica como a inovação tecnológica estava fervilhante nesta altura. Dançando na lua ao som da mudança. Viajamos agora para a efervescente década de 60. A música rock ecoava nas ruas. Os jovens exibiam o seu espírito rebelde com cabelos compridos e roupas coloridas. O mundo, ainda sob a sombra da Guerra Fria, exibia um avanço tecnológico enorme. Nos laboratórios e nas universidades, assistíamos à ascensão dos circuitos integrados, os pequenos chips que transformavam os computadores. Outrora enormes e confinados a salas especiais, agora mais compactos e mais poderosos.
Os mainframes que dominavam os escritórios e os centros de pesquisa agora tornavam-se mais sofisticados. Estas máquinas eram o coração pulsante de empresas e dos governos, processando informações a uma velocidade até então inimaginável. Em 1964 também foi desenvolvida a linguagem de programação BASIC. Por outro lado, a corrida espacial alcançava o seu ápice. Satélites eram lançados no espaço numa competição de engenharia e ousadia das superpotências. A chegada do homem à Lua em 1969, transmitida nas televisões, foi um momento de assombro e inspiração, mostrando que o céu já não era o limite. E nos bastidores desta corrida tecnológica, a inteligência artificial também emergia. Os primeiros passos em direção a simular o pensamento humano estavam a ser dados, abrindo portas para um futuro que até então era inimaginável. Já me ia esquecendo, neste período, os semicondutores, especialmente os transistores de silício, também foram cruciais, permitindo a miniaturização e a eficiência dos dispositivos eletrónicos, pavimentando o caminho para a revolução dos computadores e dos dispositivos eletrónicos das próximas décadas. A década de 60 também foi um marco na era das telecomunicações. As redes de comunicação globais expandiam-se rapidamente, encurtando distâncias e conectando o mundo de formas até então inéditas. E no meio desta inovação e agitação, a semente da internet foi implantada com o nascimento da ARPANET em 1969. Desenvolvida pelos Estados Unidos para terem uma rede de comunicação segura na época de uma tensão com a União Soviética, a ARPANET tornou-se o alicerce da futura internet, interligando universidades e centros de pesquisa. O crepúsculo dos deuses analógicos. Vamos aterrar agora na década de 70. Com a música disco e o rock psicadélico a tocar nas rádios, e a moda a refletir uma era de ousadia. E a tecnologia avançava a passos largos. As inovações iam desde as linguagens de programação até a época dos computadores pessoais. No coração desta revolução encontrava-se o desenvolvimento da linguagem C, desenvolvida nos laboratórios Bell Labs. Esta ferramenta tornou-se essencial para os programadores. Era uma ferramenta extremamente poderosa e flexível, ideal para o desenvolvimento de sistemas operativos e aplicações complexas. Em 1970 também surgiu a linguagem de programação Pascal, desenvolvida por Niklaus Wirth. Outras linguagens que também surgiram nesta época, em 1972 Prolog e 1973 ML. Paralelamente, SQL, Structured Query Language, emergia como uma inovação-chave para a gestão de bases de dados. A sua capacidade de organizar e manipular grandes volumes de informação de forma eficaz representou um avanço significativo, espelhando a crescente digitalização no mundo empresarial. A década de 70 também viu grandes avanços a nível de tecnologias de armazenamento e processamento de dados, como os discos rígidos e a memória RAM, que se tornaram mais sofisticados e essenciais para o armazenamento de dados em massa e para o desempenho acelerado dos computadores. A década de 70 também assistiu ao nascimento do computador pessoal. O primeiro computador pessoal despertou o entusiasmo de entusiastas e inaugurou uma nova era da computação. E em garagens e pequenos escritórios começava uma indústria que iria revolucionar o mundo. E foi neste cenário que surgiram empresas como Apple e a Microsoft. We had absolutely no idea what people were going to do with these things when we started out. When I started Microsoft,
I didn't think of it as all that risky. A Apple lançou o Apple I e depois o Apple II e começou a democratizar os computadores para uso doméstico, mas também estabeleceu novos padrões de interação e design. Em paralelo, a Microsoft começava a afirmar-se no mundo tecnológico, Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. estabelecendo as fundações para se tornar a líder em software. Além destes desenvolvimentos, a década de 70 testemunhou os primórdios do desenvolvimento de redes locais e do surgimento do protocolo TCP/IP, componentes fundamentais para a internet que temos hoje. Progresso nos labirintos neon. Vamos entrar na nossa máquina do tempo e vamos até os anos 80. Esta era animada pelos sintetizadores e pelos ritmos pop e rock, refletindo-se numa moda colorida e audaz. No cinema, filmes de ficção científica e aventura capturavam a imaginação, simbolizando uma época de otimismo e um espírito aventureiro. No universo dos videogames, destacou-se o lançamento da Nintendo Entertainment System, que centralizou os videogames no lazer doméstico. Jogos como Super Mario ou The Legend of Zelda tornaram-se ícones culturais e redefiniram os padrões da indústria. A programação de computadores viu um avanço significativo com o lançamento da linguagem de programação C++ em 1983. Esta linguagem, uma evolução da linguagem C, trouxe a programação orientada a objetos, revolucionando o desenvolvimento de software. Outras linguagens de programação que também surgiram na década de 80 foi, por exemplo, Ada em 1980 e Perl em 1987. Na comunicação, o Motorola Dynatec 8000X marcou a estreia dos telemóveis comerciais. All of these things are signs of a real revolution coming. Um telemóvel enorme e bem pesado, mas era o início de tudo. A internet, ainda nos seus primórdios, começou a ganhar forma com a adoção do protocolo TCP/IP em 1983, estabelecendo as bases para a futura rede global. Surgiram as primeiras redes, mudando a forma como os computadores se conectavam em empresas e ambientes acadêmicos. Os anos 80 também foram testemunha da ascensão dos computadores pessoais. I can't communicate to you how awesome this is unless you use it. Com empresas como a Apple e a IBM a democratizarem o acesso à tecnologia. Neste cenário surgiram duas figuras icónicas, Steve Jobs, da Apple, e Bill Gates, da Microsoft, cuja rivalidade definiria a era da computação pessoal. Enquanto a Apple inovava com interfaces gráficas amigáveis para o utilizador, It does all the things you'd expect a business computer to do. It does a lot of things you wouldn't expect a business computer to do. a Microsoft lançava o Windows 1.0. Windows. Microsoft first came up with the Windows concept back in 1983. facilitando assim a interação dos utilizadores com os computadores e solidificando a sua posição no mercado de software. A década de 80 também foi fundamental para o desenvolvimento da inteligência artificial, com Geoffrey Hinton, o padrinho da inteligência artificial, a liderar o ressurgimento das redes neurais. What we've discovered is that great big neural nets work pretty well. O seu trabalho em retropropagação foi essencial para o desenvolvimento do aprendizado máquina, preparando o terreno para as futuras aplicações de inteligência artificial. Corações conectados na era da informação. Viajando agora até a década de 90. A década de 90 amanheceu com o fim da Guerra Fria
e o mundo finalmente podia respirar sem o medo que caracterizara as décadas anteriores. Este período testemunhou um leque eclético de estilos culturais, desde o grunge ao hip-hop, passando pelo metal e pelo pop, influenciando não só a música, mas também a moda, com jeans largos, camisas de flanela e roupas inspiradas em bandas de rock. Um dos grandes destaques dos anos 90 foi a popularização da internet. Com a chegada dos navegadores web como o Netscape Navigator e mais tarde o Internet Explorer, a internet expandiu-se para além das universidades e laboratórios de pesquisa, tornando-se uma parte essencial do cotidiano, abrindo caminho para o mundo da informação, do comércio eletrónico e da comunicação instantânea. Nesta década também assistimos ao surgimento dos motores de pesquisa, como o Yahoo em 1994 e o Google em 1998. Os telemóveis também começaram a popularizar-se, antecipando a era da comunicação móvel. No entretenimento, a rivalidade dos videogames também era intensa, com jogos como Super Mario, Final Fantasy, Sonic. Foi uma era dourada de criatividade e inovação para os videogames. E no campo do desenvolvimento de software surgiu a linguagem de programação Java, conhecida por escrever uma vez, correr em qualquer lugar, o que veio facilitar a criação de aplicações em multiplataformas. Outras linguagens de programação que também surgiram na década de 90. Em 1990 surgiu Haskell, em 1991 surgiu Python, em 1993 surgiu Ruby e em 1995 surgiu PHP e JavaScript. Os computadores pessoais tornaram-se mais potentes e acessíveis, com sistemas operativos como o Windows 95 e o Windows 98 a introduzirem melhorias significativas a nível de interface e funcionalidades. Também foi uma época de imensa inovação e competitividade, principalmente entre a Microsoft e a Apple. Steve Jobs tinha deixado a Apple e retornou em 1997 com o Mac. Os anos 90 também testemunharam o nascimento das redes sociais, com o sixdegrees.com. Adicionalmente, a década de 90 também foi marcada por uma revolução digital na indústria da música, com o desenvolvimento do MP3. Este formato permitiu a compressão de ficheiros de música sem perda significativa de qualidade, transformando a forma como a música era armazenada, partilhada e consumida. Netflix também foi fundada em 1997 e começou a transformar a era do entretenimento, pronunciando a era do streaming. Futuristas, embora o cerne da minha exploração na história da tecnologia seja o computador, fiz questão de lançar uma luz sobre os desenvolvimentos paralelos para enriquecer a nossa compreensão de um contexto mais amplo. Sem futuristas seria impossível falar de todas as inovações tecnológicas que ocorreram nestas datas, mas tentei-vos trazer o máximo que pude. Por hoje ficamos por aqui, só temos mais um vídeo e acabamos com a história da tecnologia. Espero que estejam a gostar, tenham um ótimo dia e até a próxima!